Bom, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma pré-aula aqui na nossa EBD em Debate, onde nós iremos abordar a lição ou a pré-aula de número 6, que vai trazer o tema Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. São a tríplice maneira de você contribuir com missão de alguma forma. E essa lição de hoje é extremamente importante, porque as lições passadas, ela nos trouxe uma base, um conceito, nos trouxe um teórico acerca das missões. E a lição de hoje, nós iremos abordar, propriamente dito, a prática das missões. Então, nós iremos falar um pouco sobre orando por missões, contribuindo por missões e fazendo missões. E nós contamos com você para ficar até o finalzinho dessa pré-aula e poder compartilhar, interagir, que vai ser de grande relevância, de grande importância para a nossa continuidade no exercício dos trabalhos que fazemos aqui na EBD em Debate. Então vem com a gente para a lição de número 6, orando, contribuindo e fazendo missões. A leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, do verso 18 ao verso 20, é onde se encontra a leitura bíblica em classe. É uma leitura curta que dá para a gente aproveitar e fazer a leitura dela. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. O verso 19, por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. E o verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. O texto áureo encontra-se em Isaías capítulo 6, o verso 8, que diz: depois disso ouvi a voz do Senhor, que dizia: quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. A verdade prática diz que nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. E a palavra-chave que vai circundar toda a nossa pré-aula dessa semana é a palavra fazer. A palavra fazer de ação, de agir, de executar, de execução. Então a palavra fazer vai circundar toda a nossa lição dessa semana. E para a gente introduzir, já iniciando propriamente dito a nossa aula de hoje, nós introduzimos a lição com o texto de Marcos 16 e 15. É um dos textos mais conhecidos quando se refere a evangelismo ou a missiologia. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então esse é e tem sido o compromisso com o chamado à evangelização. Então esse compromisso com o chamado à evangelização vai exigir 3 ações poderosas. 3 ações, que é orar, contribuir e ir, propriamente dito. Então, uma vez que a Igreja de Cristo tem esse compromisso com o chamado à evangelização, esse chamado vai exigir 3 ações: a oração, a contribuição e o ir, o fazer, e em busca das vidas que se encontram no outro lado, distantes de Cristo. E o tópico 1 vai abordar primeiramente agora orando pela causa de missões. Então esse tópico 1 vai ser reservado para que a gente trate do poder da oração, da necessidade de oração para com a causa missionária. E a gente já inicia falando sobre a importância da oração na obra missionária. Já falamos diversas vezes aqui,
nas aulas anteriores que missão sem a presença do Espírito Santo, sem a ação do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, não é missão. É tudo menos missões. E como diz uma célebre frase, missões sem a presença do Espírito Santo não é missão, e sim turismo. Então o apóstolo Paulo não dispensava as orações da igreja. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Filipenses 6, do verso 18 ao verso 20, vai falar sobre isso. Então Paulo não dispensava as orações das igrejas. E era uma disciplina que era interligada à obra missionária. A importância da oração para quem faz a obra missionária. O subtópico 2 vai falar sobre essa intercessão. Então, no subtópico 1 falamos sobre a importância. Paulo não dispensa a oração das igrejas. E ele via na oração uma disciplina importante, que estava interligada com a obra missionária. Já no subtópico 2 vai falar sobre intercessão. Então, uma vez que a obra missionária, os missionários estão cobertos pela oração da igreja, então nosso papel é de interceder por aqueles que vão fazer a obra missionária. E existem alguns motivos que nos levam a interceder, quando o quesito é obra missionária, missões. Primeiro motivo que nos leva a interceder é interceder para que as portas do Evangelho sejam abertas. Existem países ainda que o Evangelho não tem acesso. E se faz necessário que haja intercessão para que o Evangelho possa adentrar nesses países, que possam abrir as portas para o cristianismo, para o Evangelho de Jesus. Colossenses 4:3 vai falar sobre isso, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual eu também estou preso. Um segundo motivo que a gente enxerga dentro das Escrituras, motivos para interceder, além de a gente orar para que as portas do Evangelho sejam abertas, temos que interceder também para que os missionários tenham ousadia de pregar, de testemunhar, de pregar o Evangelho. Efésios, capítulo 6, verso 19, Paulo diz: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Então, como falamos anteriormente, e repito, missão sem a presença do Espírito Santo não é missão, e sim turismo. Então é necessário que o missionário tenha ousadia e autoridade para testemunhar e pregar o Evangelho. Um terceiro motivo que nós encontramos para interceder é interceder para que os missionários tenham proteção e segurança diante dos perigos. Capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, versículo 2, Paulo diz o seguinte: e enviando Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, o nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2, vai falar desse envio do missionário Timóteo, para que Timóteo, que é cooperador no Evangelho, confortasse a igreja e exortasse acerca da fé. E aí o papel da igreja é orar para que a proteção de Deus e a segurança do Senhor esteja sobre os missionários diante dos perigos. Interceder também para que os corações das pessoas se abram à mensagem da salvação e que a palavra seja propagada. Também um quinto motivo
que nos leva a interceder dentro da obra missionária é para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos. A gente sabe que não é fácil, é um trabalho árduo e difícil, mas o nosso papel enquanto intercessores é para que os povos, as tribos, as línguas, as etnias, as pessoas aceitem o evangelho, aceitem as ministrações, aceitem a palavra que o missionário vai ministrar sobre a vida deles. E um sexto motivo de intercessão é para que os missionários recebam a direção de Deus e que haja refrigério em suas vidas, tanto nas esferas físicas, emocionais, ou emocional e espiritual. E o terceiro subtópico, ainda falando dentro do tópico da oração, pela obra missionária, é o despertar a igreja local para a obra missionária. Então a disciplina da oração missionária aumenta o desejo de um crente levar a salvação para os perdidos, e até mesmo ser enviado ao campo. Então a disciplina da oração missionária, ela vai aumentar o desejo do crente de levar a salvação para os perdidos e até mesmo ser enviado para o campo missionário. Se mais crentes se pusessem de joelho em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Fica aí essa frase para a tua e para a minha meditação. E sintetizando o tópico 1, a oração no contexto de missões tem um propósito de despertar a igreja local para a obra missionária. Então, que esse seja um sentimento despertado nos nossos corações, o quão é importante a obra missionária, que ela nasce, ou que nasceu no coração de Deus. Deus ama a obra missionária, Deus ama missões, e nós também devemos amar as missões. Amém? Então vamos seguir para o tópico 2, que uma vez que eu posso orar, eu também posso contribuir. O tópico 2 vai falar sobre contribuindo para missões. E o subtópico 1 vai falar sobre o sustento dos missionários. Então Deus, ele confia na sua igreja que uma vez que os missionários sejam enviados para fazer missões, que eles sejam sustentados pelas contribuições do povo dele. Então o apóstolo Paulo, ele instruiu aos coríntios, dizendo o seguinte: assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então Jesus ensinou acerca desse mesmo princípio no evangelho de Mateus, em Mateus capítulo 10 e versículo 10. Vamos ler esse texto que vai corroborar com o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 14. Nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandália, nem cajado, porque digno é o operário do seu alimento. Então Paulo, ele é categórico, ele se baseia no que Jesus fala, ele é muito contundente quanto a isso, que aqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Infelizmente, algumas pessoas têm interpretado esse texto de maneira equivocada, mas Paulo, ele já advertia a igreja de Coríntios sobre o sustento daqueles que são, ou daqueles que vivem unicamente em prol do evangelho, pregando o evangelho. Em Filipenses capítulo 4, do verso 10 ao verso 20, nós não iremos ler todos esses versos, mas aí você dá uma pausazinha no vídeo e acompanha ele. Nós encontramos ensinamentos importantes acerca do apoio missionário, do apoio financeiro para os primeiros missionários. O apóstolo Paulo, ele foi a Tessalônica para pregar o evangelho, e os filipenses enviaram apoio financeiro e apoio material.
Filipenses capítulo 4, versículo 16, diz: porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Então Paulo já também recebia esse apoio financeiro e material dos filipenses, ok? Então, uma vez que a igreja envia missionário ou adota uma base missionária, ela tem a responsabilidade com os sustentos desses missionários. Não tem como missionário enviado por igreja A ou por igreja B e não ter esse sustento, ele poder fazer um trabalho missionário adequado ou eficaz. Porque ele vai ter que sustentar a sua família. Então é papel da igreja, é papel daqueles que enviam, é papel daqueles que adotam bases missionárias, sustentar esses missionários para que eles se dediquem unicamente e exclusivamente à obra de missões. E esse é o papel da igreja. Esse é o nosso papel enquanto servos de Deus. A Bíblia é muito clara também quando diz que Deus se agrada daqueles que doam com alegria. Então, que façamos isso, uma vez que a gente não pode ir, mas eu posso contribuir de alguma forma, tanto orando, como também contribuindo com o sustento dos missionários. Vamos deixar a avareza de lado e contribuir com aqueles que estão lá no outro lado, nas missões transculturais, em outra cultura, em outro povo, fazendo o que nós não podemos fazer, pregando o evangelho de Jesus. E o segundo subtópico vai falar sobre contribuir para as missões, é juntar tesouro no céu. Isso é muito bacana, esse subtópico que o autor da lição lhe traz. Porque a atitude de contribuir para as missões faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Uma vez que tu semeia em missões ou para missões, Deus vai te abençoar também. Deus vai semear na tua vida. Uma vez que tu semeia aqui, tu irás colher as bênçãos de Deus, uma vez que o propósito foi um propósito para a obra missionária. Então a atitude de contribuir para missões faz com que resultados extraordinários também sejam reconhecidos na eternidade. Seja um contribuinte, como os filipenses eram no ministério de Paulo. Olha aqui o que Filipenses capítulo 1, melhor dizendo, e o versículo 5 vai dizer a Bíblia Sagrada: pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Verso 3. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Paulo era cuidado pela igreja de Filipenses. Então, desde o início da obra missionária, desde o início da expansão, desde o início da implantação da igreja, que os filipenses sustentavam Paulo, cuidavam de Paulo, contribuíam com o ministério de Paulo. Isso é importante, irmãos. É importante e necessário. É importante e necessário. E contribuir para missões é um privilégio. Então não há maior privilégio do que saber que por meio de nossa contribuição financeira, ainda que mínimo, ainda que para você seja pouca coisa, mas para quem está sendo abençoado é muita coisa. Então, por meio da nossa cooperação financeira, Bíblias estão chegando a lugares que não ouviram falar do Evangelho. Ou seja, vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Então, através da tua contribuição, até singela, que você diz assim, eu só tenho isso, só posso contribuir com esse valor, esse pequeno valor tem sido muito abençoado e tem se transformado em Bíblias, tem se transformado em literaturas, tem se transformado em Novo Testamento, e essas produções, esse material tem chegado a outras pessoas e tem sido alcançadas vidas através dessa pequena contribuição que tem se transformado aí em Bíblia, em literaturas, e essas vidas estão sendo alcançadas
para a glória de Deus. Então é um privilégio muito grande que nós contribuímos, né, que nós possamos contribuir cada vez mais para a obra missionária, porque através da nossa contribuição que muitas vidas estão sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus. No final desta pré-aula, eu vou deixar um vídeo para que você possa refletir justamente sobre essa questão das contribuições e aonde a tua contribuição tem chegado, e é algo tremendo, algo do céu. Amém? Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Então, se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Então, é um privilégio muito grande para nós, enquanto igreja do Senhor, enquanto servo de Deus, contribuir com a obra missionária. Então, sintetizando o tópico 2, quando o crente contribui para a obra missionária, ao mesmo tempo, ele está juntando tesouros nos céus. Amém? Bom, chegamos ao último tópico dessa pré-aula de hoje, onde nós iremos falar sobre a chamada para ir fazer missões. O primeiro subtópico vai falar que Deus quer usar cada crente. Então, todo cristão, ele deve estar pronto para ir fazer missões, ou ir fazer o trabalho missionário, levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e os moradores da cidade. Então, Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares. Com Deus não existe acepção nem de lugar, nem de pessoa. Deus quer usar todos os crentes para fazer a sua obra missionária. Deus quer usar a sua igreja para ir a todos os lugares. O segundo subtópico vai falar sobre a chamada missionária. Deus ele quer usar cada crente e Deus quer revelar essa chamada missionária. Porque não é todo mundo que tem essa chamada, não é todo mundo que brota essa chamada. Então os profetas do Antigo Testamento, Isaías, Jeremias, Jonas, entre outros, receberam chamada missionária. Já no Novo Testamento, os discípulos foram chamados por Jesus quando eles ainda exerciam a tarefa profissional. Então, os discípulos ainda quando exerciam a tarefa profissional, uns pescavam, outros eram cobradores de impostos, então outros trabalhavam na agricultura, outros trabalhavam na carpintaria, e Jesus chama esses discípulos com a finalidade de que eles sejam, ou que eles fossem, a partir desse chamado, pescadores de homens. Então, ainda exercendo uma tarefa profissional, Jesus chama os seus discípulos para fazer a obra missionária, para aprender aos seus pés o que é a obra de fato de missões, o propósito, a chamada missionária. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Então, você percebe que não existe um único padrão para a chamada missionária. Mas é de suma importância reconhecer que a chamada para qualquer serviço no reino de Deus vem de Cristo, vem do próprio Deus. Então, não é o homem que desperta nele mesmo o desejo para a obra missionária. É importante reconhecer e é importante entender que qualquer serviço de Cristo no reino de Deus vem do próprio Senhor. É despertado vem por meio do próprio Senhor. Então não vem de mim, não desperta da gente esse desejo, mas sim quando vem da parte de Deus. Então tanto os discípulos quanto o próprio apóstolo Paulo tiveram chamadas de maneiras e lugares diferentes. Não existe um padrão, uma receita de bolo da forma como essa chamada ocorre. Então é importante que a gente enxergue tudo isso, é que seja no campo, ou em Damasco, ou na fábrica, ou na faculdade, onde quer que seja, quem comissiona, quem chama, quem revela, quem desperta é Deus. O desejo para a obra missionária. O terceiro subtópico vai falar sobre o caráter e testemunho da obra missionária.
Então, além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do ide de Jesus. Mateus capítulo 5, versículos 13 ao versículo 16, vai mostrar o quão é importante que aqueles que são chamados por Jesus, eles façam a diferença. Capítulo 5 de Mateus, versículo 13 até o verso 16, vai mostrar aí a importância do sal da terra e a importância da luz do mundo. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Então, quem é chamado para fazer a obra missionária precisa fazer a diferença no cumprimento do ide de Jesus. A expressão vós sois o sal da terra remete ao caráter do cristão, e temos que dar sabor, marcando a vida das pessoas por meio da nossa. Já a expressão sois a luz do mundo, vós sois a luz do mundo, traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas. E por fim, a gente finaliza esse tópico 3, mostrando o perfil do vocacionado. Então, quais competências são necessárias para o desempenho do chamado missionário? E aí, nós podemos elencar algumas competências que são necessárias e são extremamente importantes. Por exemplo, para que o vocacionado possa desenvolver uma chamada missionária com excelência, com eficácia e com competência, é preciso que ele seja escolhido por Deus. Atos 9:15. É preciso que ele não seja neófito, novo na fé, inexperiente, menino na fé. 1 Timóteo 3:6. É necessário que, para que o vocacionado ele tenha resultados eficazes da obra missionária, no campo missionário, é preciso que ele seja cheio do Espírito Santo. Atos 1:8. Também é necessário que ele seja reconhecido pela igreja. A igreja tem que reconhecer o chamado desse missionário, até porque é a igreja que vai sustentá-lo. Quinto, é preciso que esse missionário, esse vocacionado, ele seja aprovado nas tarefas locais. Como é que ele quer fazer missão transcultural se ele não faz nem missão local? Se ele não tem nem coragem de pregar o evangelho na sua comunidade, na sua rua, na sua cidade, ele não faz um trabalho aqui de evangelização. Então, como é que ele pode ser aprovado se ele não faz nem as tarefas locais? Mas ele quer ser missionário, ele quer ir para o outro lado do mundo, ele quer ir para outro país, mas não faz nem o dever de casa. Então é necessário que o vocacionado ele seja aprovado nas tarefas locais. Sexto, é preciso estar preparado espiritualmente, intelectual, psicológica e transculturalmente. É preciso que esse vocacionado ele esteja preparado espiritual, seja crente, tenha uma vida dedicada à oração, tenha uma vida espiritual irrepreensível, que ele tenha uma intelectualidade importante, precisa ser uma pessoa intelectual, porque ele vai lidar com pessoas de várias culturas diferentes, ele vai entrar em lugares que vai precisar que a inteligência faça uso disso, que ele faça uso das questões de inteligência. É preciso que ele tenha um preparo psicológico para adentrar em culturas e povos com pensamentos, com culturas diferentes. É preciso que ele tenha entendimento das culturas, da linguagem, dos costumes transculturais dos povos,
para que a gente não entre também num grau de preconceito e aí a gente não entre no etnocentrismo, ou seja, que a minha cultura se sobressai sobre as demais. Então, preciso que o vocacionado esteja preparado, tanto espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente. Ele também precisa ser dependente de Deus. Porque possa ser que a igreja local ela falhe no envio das contribuições. Possa ser que aconteça. Afinal, somos seres humanos. Nós não somos máquinas. E possa ser que, por um lapso, ou até por uma outra questão A ou B, a igreja não queira mais sustentar esse missionário. Então é preciso que ele tenha noção e tenha ciência que ele precisa ser dependente de Deus. Porque se a igreja A não quer o sustentar por algum motivo, Deus vai levantar alguém para sustentar, mas Deus se responsabiliza por aqueles que ele envia para a obra de missões. E por fim, ele deve perseverar no Senhor. Preciso que o vocacionado persevere no Senhor. Amém, queridos? Então, para a gente finalizar, sintetizar o tópico 3, por intermédio da chamada missionária, Deus quer usar cada crente no campo de missões, no campo da evangelização. Amém? E, por fim, nós concluímos essa pré-aula de hoje, concluímos o seguinte, que o nosso propósito é que, a partir dessa lição, cada aluno tome uma atitude de fé e se comprometa com a obra missionária. Então, esse é o grande objetivo dessa pré-aula de hoje. É que desperte em cada um de nós e que possamos, a partir desta aula, tomar uma atitude de fé e se comprometer com a obra missionária. Concluímos que é necessário que se coloque à disposição para se dedicar ao menos em uma das modalidades da obra missionária. Oração, contribuição ou até despertamento para ir fazer as missões. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda criatura. E nós concluímos que é tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Então, queridos, nós finalizamos essa pré-aula de hoje e, como de costume, nós vamos revisar alguns conteúdos. Nós iremos fazer aqui algumas perguntas e eu espero que você responda corretamente, que você possa assimilar qualquer coisa. Você volta ao vídeo, rever a aula novamente, para que você possa responder as perguntas com eficácia, né, e com eficiência. Então, vamos lá. O que a oração era para o apóstolo Paulo? O que a oração era para o apóstolo Paulo? Vamos lá? Para o apóstolo Paulo, a oração era uma ação missionária. Espero que você tenha acertado. Vamos lá para a pergunta número 2. Pelo que devemos orar no contexto de intercessão para as missões? Pelo que devemos orar no contexto de intercessão para missões? Nós elencamos algumas intercessões, alguns motivos de intercessão, e aí eu gostaria que você pelo menos indicasse um motivo pelo qual nós devemos orar dentro do contexto de intercessão na obra missionária. Um dos motivos que nós devemos orar, nós aqui escolhemos aqui para você. Se você respondeu essa, ótima, mas você também pode ter respondido uma das que elencamos nos slides passados. Então, nós devemos orar para que as portas do Evangelho sejam abertas. Terceira pergunta. Que ensinamentos no contexto de missões nós encontramos em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20? Que ensinamento no contexto de missões nós encontramos em Filipenses 4, dos versos 10 ao verso 20? Vamos lá? Muito bem. Se você falou sobre o apoio financeiro, você acertou e respondeu corretamente. Então, após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi para Tessalônica para pregar o evangelho e os filipenses, porém, enviaram apoio financeiro e material para o apóstolo Paulo.
Quarta pergunta, penúltima pergunta aqui desse nosso Revisando o Conteúdo. Para quem devemos levar as boas novas? Eu acredito que você não vai errar, não tem como você errar. Então, para quem devemos levar as boas novas? Vamos lá? As boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, aos órfãos, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporciona a pregação do Evangelho. Muito bem. Chegamos agora à nossa última pergunta desse nosso Revisando o Conteúdo. Então, quais as principais competências para o desempenho do chamado missionário? Nós elencamos várias aqui. Nós falamos sobre várias competências que são necessárias para que o chamado missionário seja exercido com qualidade. E aqui nós citamos 3. Não? Ser escolhido por Deus, não ser neófito e ser cheio do Espírito Santo. Então, espero que você tenha acertado. Fico muito feliz que você tenha chegado até aqui conosco e te esperamos na próxima lição, lição de número 7, onde nós iremos falar sobre a responsabilidade da igreja com os missionários. Olha aí o que comentamos há pouco. A igreja pode vacilar, a igreja local, não querer contribuir por algum motivo, mas a igreja entende que ela é responsável com os missionários que ela envia. Então, nós te aguardamos na próxima lição. Que Deus te abençoe muito, muito obrigado. Curte, compartilha, se inscreve no canal, comenta, deixa o teu comentário, que é muito importante a tua interação e o teu engajamento, para que a plataforma entenda que você está gostando e vai estar sempre te recomendando as nossas pré-aulas. Então, Deus te abençoe, muito obrigado, valeu. Até a próxima, se Deus assim permitir. Tchau, tchau. Fica na paz. Vem com a família pra IBD. Vem com a família pra IBD.